Oi pessoal, enquanto eu gravo esse vídeo, a COP26 lá em Glasgow já terminou, oficialmente, porque os negociadores continuam trabalhando para a produção do documento final. Terminou, mas não tem documento. É sobre isso que eu quero falar, sobre a COP26, que aconteceu esse ano, 2021, acaba de terminar lá na Escócia. Eu sou Ana Prestes, essa aqui é a coluna Miramundo da TV Grabois. Bom, foram 12 dias, né? Começou dia 1º de novembro, terminou no dia 12 de novembro, 12 dias de encontros, negociações de mais uma COP. Quem quiser saber mais sobre o que são as COPs, desde quando elas existem, porque esse é o nome, eu tenho um vídeo aqui no nosso canal só sobre as COPs. De uma forma geral, eu fiz prévio, bastante prévio, a COP que acaba de terminar. Então é só vocês darem uma olhadinha lá. Eu quero falar dessa especificamente. Ficou demonstrado que após 26 reuniões, após tantos anos seguidos na sequência da Eco 92 do Rio de Janeiro, tem sido difícil chegar a soluções, tem sido difícil chegar a compromissos, tem sido difícil chegar a realmente saídas para esse grande impasse que paira sobre a humanidade e que se materializa no aquecimento global, na destruição do nosso meio ambiente. Isso quer dizer que o problema não é só reunião, o problema é sistêmico, é desse sistema que a gente vive, é o sistema capitalista, como inclusive alguns chefes de Estado manifestaram ao longo da COP, como Luiz Arce, da Bolívia, e outros, dizendo: o problema é o sistema, o problema realmente é o capitalismo. Enquanto não se supera o capitalismo, vamos vivendo de COPs em COPs, um certo disfarce até do que se dá na prática real. Por quê? Eu vou falar sobre isso. Primeiro, a COP26, ela começa quase que emendando com o final da reunião do G20. Essa reunião do G20 não produziu nada e muito substantivo no quesito meio ambiente, no quesito de fechar acordos para valer, metas, compromissos para valer, para segurar a elevação da temperatura da Terra. Qual é a meta? A meta é que a gente chegue ao final desse século sem que a temperatura da Terra tenha se elevado mais de 2 graus em relação aos níveis pré-industriais. A ideia é segurar esse aumento em pelo menos 1,5 grau. E isso não está fácil. Para que isso aconteça, por exemplo, nos próximos 10 anos, é preciso que pelo menos 50% das emissões sejam cortadas. É preciso que em 2050 nós tenhamos uma neutralidade de carbono, uma neutralidade das emissões. E para isso é preciso que alguns desafios sejam enfrentados. O maior deles se chama combustíveis fósseis. Estamos ou não na era do fim dos combustíveis fósseis? Há um tempo atrás, até a última COP25, não se ousava nem colocar isso no documento final. Esse documento final que está sendo produzido agora e que está demorando tanto, pode ser que pela primeira vez na história apareça lá escrito que é preciso chegar ao fim da era dos combustíveis fósseis. Algumas coisas que essa COP avançou foi as metas para o desmatamento, para o fim do desmatamento, as metas para a diminuição da emissão de gás metano, que diz respeito a países como o Brasil, que possuem grandes rebanhos de gado, ou a Argentina, porque justamente esses rebanhos eles são alimentados com ração animal, não só com ração vegetal. Existe todo um complexo que explica a liberação de gás metano no meio ambiente e que esse gás metano é um dos maiores propulsores justamente dessa questão do aquecimento global. Outra questão, o tal financiamento climático, que foi acordado no Tratado de Paris, em que os países mais ricos forneceriam recursos, dispensariam recursos para os países em desenvolvimento, países emergentes ou em desenvolvimento, para que eles pudessem financiar as mudanças necessárias justamente para o cumprimento das suas metas e dos seus compromissos. Acontece que esses recursos não chegaram a esses países. Principalmente os países da África têm denunciado, nesse caso da COP26, o presidente do Quênia denunciou isso bastante, mas também a Índia, a África do Sul, o próprio Brasil
tem denunciado. Aliás, como eu falei no meu vídeo anterior, o Brasil, o que ele mais sabe nesse quesito é falar sobre dinheiro, ou seja, que não há dinheiro, que precisa de dinheiro. Mas a realidade é que o Brasil vai perdendo recursos, como perdeu do Fundo Amazônico, como perdeu de vários países, principalmente financiadores, como a Noruega, era um dos grandes financiadores, porque tem se demonstrado um país que não está cumprindo com as suas metas. E aí eu queria fechar esse vídeo justamente falando sobre Brasil. Nós acompanhamos o Bolsonaro no G20, que foi desastroso, como sempre, foi ridículo, como sempre, e ele nem se dignou aí à COP26, mandou o seu ministro Joaquim Leite. Em plena COP26, o ministro do Meio Ambiente do Brasil recebe a notícia de que o Brasil superou, mais uma vez, o índice de desmatamento. Desde quando começou a atual série histórica, há 5 anos atrás, medida aí o desmatamento pelo DETER, nós aumentamos mais uma vez, superamos mais uma vez o número, o volume da área desmatada. Em relação a 2020, chegamos a mais de 5% de aumento. O ministro lá em Glasgow não conseguiu responder às questões que foram feitas justamente sobre como o Brasil está fazendo um compromisso aqui em Glasgow de que até 2028 vai zerar o desmatamento, se o desmatamento no Brasil está aumentando. O que não se fala é que essa forma de zerar o desmatamento que o governo brasileiro propõe é justamente mudando legislação e passando pano em cima de algumas legislações e mudando outras justamente para que áreas da Amazônia sejam apropriadas de formas em que você disfarce que há um desmatamento ou que você, entre aspas, limpe o desmatamento e assim isso interfere nos índices, interfere nas taxas divulgadas. Fora isso, o Brasil montou lá em Glasgow um grande stand, um stand muito bonito, financiado pela CNA, pela CNI, as Confederações Nacionais da Agropecuária, da Indústria, colocou lá uns verdinhos artificiais, não levou na sua delegação membros de movimentos sociais, da sociedade civil, reconhecidas ONGs ou reconhecidos ativistas, levou assessoria, membros do governo, uma grande delegação, na verdade, mas escondeu os fatos básicos e reais do Brasil de Bolsonaro no quesito meio ambiente, Amazônia, desmatamento, compromissos e metas com esses acordos internacionais. Então essa foi mais ou menos a participação do Brasil, muito festejada pelo governo, mas que justamente mostra a fragilidade e a superficialidade do que esse governo representa nesse tema que já foi tão caro para o Brasil. Bom, é isso que eu queria falar hoje sobre a COP26. Foi uma COP com baixíssima representação e participação de movimentos, de ativistas do sul global, especialmente na conferência oficial. Do lado de fora, sim, estavam os movimentos, as organizações, houve inclusive uma série de protestos, uma série de marchas puxadas por lideranças, por ativistas, em que o Brasil ali esteve presente e outros países do que a gente chama desse sul global e que é quem realmente está e vai continuar tendo os maiores efeitos das mudanças climáticas, dos deslocamentos provocados pelas mudanças climáticas, das migrações forçadas, inclusive tem saído aí dados sobre como as mulheres serão afetadas ou já estão sendo afetadas como as maiores vítimas justamente desses processos. Então foi uma COP marcada por ser uma COP do norte. E aí todos os protocolos com relação ao coronavírus serviram justamente para ser mais um fator de exclusão ou de obstáculo a uma maior democratização da conferência. Foi uma conferência em que apareceu um Brasil fake nesse grande stand patrocinado justamente pelo agrobusiness, justamente quem é um dos obstáculos para que se avance aqui no Brasil com as nossas metas mais factíveis, mais reais, que a gente consiga sentar e pactuar realmente o fim do desmatamento e a busca de soluções para a substituição dos combustíveis fósseis. Como nós vamos lidar com a questão da emissão do gás metano,
como nós vamos lidar com os nossos grandes ativos, em que a Amazônia é o nosso maior ativo. Qual país não gostaria de ter hoje uma Amazônia justamente preservada, justamente como um grande tesouro nesses tempos de mudanças ambientais e climáticas? Acho que esse debate é um debate que ainda continua, eu espero voltar com outros vídeos sobre o assunto. O meu nome é Ana Preste, já falei, tô aqui na coluna Miramundo todas as semanas da TV Grabois. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, divulga, faz sugestões, critica também, porque a gente gosta e a gente está sempre melhorando os nossos conteúdos. Até o próximo!